Você acha, então, que a gente vai conseguir popular galáxias, o universo, ser a raça dominante, assim, digamos? Bom, a gente não conhece nenhum outro tipo de vida pelo universo até hoje. Então, ser dominante é fácil. A gente já é, pelo menos até onde a gente conhece, né? Só existimos nós, por enquanto, até onde a gente conhece. O que nos impede disso é a tecnologia. Basicamente. Tecnologia e interesse, né? Daí a gente tem que falar também com cuidado e com a questão de ética. Mas... Pra gente pensar em exploração espacial e pensar em futuro da humanidade, realmente pensar em bilhões... Sei lá, se a gente quiser que a nossa espécie esteja viva daqui a bilhões de anos, digamos assim, a gente vai precisar sair da Terra. A Terra, daqui a 4 bilhões de anos, vai ser consumida pelo Sol e totalmente destruída. Então a gente vai precisar sair daqui, se a gente quiser estar vivo nessa escala de tempo. Se a gente quiser aceitar que a nossa espécie e toda a vida que a gente conhece vai ser extinta, daí é outra história, é uma escolha. Mas se a gente quiser pensar em sobrevivência por bilhões de anos, a gente tem que pensar além, em ir para além, ir para fora. E daí a gente pode pensar de explorar o sistema solar, e para isso é relativamente fácil, porque uma viagem para Marte demora 6 meses a 1 ano para acontecer. É o tempo que demora para a gente chegar até lá, com as naves atuais. Então não é tão complicado, 6 meses para ir, eu vou lá, fico alguns anos, volto em mais 6 meses, então é relativamente tranquilo. Mesmo para viajar para Júpiter ou Saturno, a gente consegue chegar lá em alguns anos, uns 4 anos, 4 ou 5 anos, acho que é 4 anos, a gente chega na órbita de Júpiter e Saturno. Já é uma viagem mais longa, mas ainda é viável se a gente pensar no tempo de vida de um humano. Mas se eu quiser chegar no exoplaneta, que é o planeta que orbita uma estrela fora do Sol, mais próximo da gente, que é Próxima B, que está em Próxima Centauri, ele está a 4,2 anos-luz da Terra. 4,2 anos-luz, se eu viajo, é uma distância tão grande, que se eu viajar com a nave mais rápida que a gente tem, eu vou demorar 100 mil anos para chegar. Então é muito tempo. Então a gente não tem tecnologia hoje para fazer exploração humana, nem robótica, do universo além do sistema solar. Só usando telescópios e fazendo exploração remota por telescópios. Então, se eu quero... Existe essa primeira etapa, primeira etapa da nossa civilização na exploração espacial, que é viajar pelo sistema solar. Isso a gente está fazendo aí ao longo dos últimos 50 anos, digamos. Mas eu acredito que um dia a gente vai estar nas estrelas, olhando para trás e falar, olha os homens das cavernas lá viajando para Marte. Eu acredito que vai ser uma coisa parecida com isso. Porque é muito rudimentar isso, mas são as primeiras etapas que a gente está desenvolvendo hoje. Se eu quero ir para as estrelas, se eu quero ir para outros lugares da nossa galáxia, ou a gente desenvolve um tipo de propulsão muito diferente do que a gente tem hoje, que permite a gente viajar a velocidades muito altas, próximas à velocidade da luz, e daí viajar realmente para as outras estrelas e para os outros planetas. Tem aquela teoria do laser, né, que possibilitaria a gente viajar a 1/10 da velocidade da luz, né? Usando velas solares ou, no caso, velas a laser, tanto faz. Depende do que você impulsiona, mas é basicamente uma grande vela, um grande tecido que você abre no espaço e ele coleta a luz do Sol, os fótons do Sol, ou de um laser disparado aqui da Terra, e isso impulsiona a vela pelo espaço. Então, já foram feitos testes, já foram feitos alguns protótipos que voaram velas. Mesmo, cara? Isso já foi testado no espaço e realmente funciona. E o empuxo gerado é suficiente para levar alguma carga aí. Se for suficientemente grande, você leva uma nave inteira, mas precisa ser uma vela enorme. Ou algum outro tipo de propulsão. Propulsão nuclear, por exemplo, também permite isso. Ou seja, se você for explodir... Basicamente, se você tiver uma nave, você explode bombas nucleares atrás dela, de forma controlada, você consegue chegar a velocidades próximas à velocidade da luz também. Então, existem propostas desse tipo de propulsão. Ou a gente desenvolve alguma coisa assim, ou a gente pensa em preservar humanos por longas durações, com criopreservação, como a gente estava discutindo. Daí você tem que engenheirar os humanos para eles sobreviverem à criopreservação. Para aí sim conseguir viver esses 100 mil anos aí. Isso para chegar no planeta mais perto, né? Ou você faz naves multigeracionais. Ou seja, basicamente você faz uma colônia espacial
em que que as pessoas vão se reproduzindo lá dentro e mantendo várias gerações. Daí você faz com que isso sobreviva por 100 mil anos. Talvez essa seja menos possível, né, cara? É difícil imaginar as pessoas sobrevivendo sem fazer uma guerra ali dentro. Né? Exato. Daí a gente entra na parte da psicologia, ali. na psicologia do confinamento. Isso é uma coisa que a gente sempre precisa discutir quando a gente fala de exploração espacial. Eu já vi muito o Sakane falando sobre isso, né? Tipo, que se fosse mandar pra Marte, por exemplo, o pessoal tinha que mandar militar. Porque teria uma hierarquia ali, né? Ao invés de mandar pessoas, assim, comuns. É uma coisa questionável também, né? Se você quer mandar militares, porque você pode falar, não, vou mandar cientistas porque são caras que têm mais jogo de cintura, vão conseguir resolver problemas. Então é questionável. Mas, tipo, colocar uma hierarquia, né? Talvez. Você responde a esse aqui. Até que o cara que tá lá embaixo resolve matar o de cima pra tomar o poder, né? Então é sempre complicado. Tem gente que fala, por exemplo, que se você quiser fazer uma tripulação confinada de longa duração, você precisa castrar quimicamente as pessoas pra tirar o fator de estresse sexual da jogada. Porque isso é um problema que gera grandes conflitos em tripulações confinadas. E isso vem de conhecimento experimental mesmo. Então isso é um problema e existe essa proposta. Castrar quimicamente os astronautas para mandar eles para Marte. Isso tá na moda. É mesmo, cara? Isso vem sendo discutido. E assim, dessas que você comentou, especulando, qual que você acha que é mais possível da gente adotar a criogenia, chegar perto da velocidade da luz ou é a popular naves com gerações assim? Eu acho que são duas coisas. Eu acho que a gente vai fazer melhoramento humano para ele sobreviver, para fazer criogenia. E eu acredito que a gente vai desenvolver tecnologia para fazer viagens mais rápidas. Eu acho que vão ser essas duas coisas que vão permitir a gente ir além. A menos que a gente encontre alguma tecnologia totalmente disruptiva, né? De realmente ir a velocidades além da velocidade da luz. Que não existe um impeditivo teórico que impeça a gente de fazer uma viagem, fazer um motor de dobra espacial, igual existe na Star Trek, por exemplo. De realmente ir a velocidades além da velocidade da luz. A teoria da relatividade geral permite velocidades mais altas que a velocidade da luz. Como que é isso? Em casos muito específicos. Explica pra gente como que é isso. Basicamente, você chegar de um ponto a outro mais rápido do que a luz viajaria entre eles. Uma das maneiras de você fazer isso é você... Empresta uma folha de papel. Claro. É você usar um buraco de minhoca. Buraco de minhoca, se você imaginar o nosso universo, o nosso espaço-tempo. Pensa que o nosso universo é tridimensional, né? Tem 3 dimensões, na verdade é quadridimensional. Tem o tempo aí, mas digamos que o universo é tridimensional. Vamos representar o universo tridimensional numa folha. Então, fazer ele bidimensional. Porque é mais difícil fazer em 3. Se eu quero viajar daqui até aqui, eu posso viajar em linha reta, eu vou ter essa distância. Vai ter um certo tempo para percorrer. Pelas restrições da relatividade restrita, esse tempo tem que ser maior do que a luz demora para percorrer esses 2 pontos. Mas, se esse espaço for assim, e por acaso eu conseguir dobrar o espaço assim, e eu conseguir furar isso, eu consigo viajar de um ponto a outro muito mais rápido do que dar a volta. Esse furo entre pontos do espaço é o que a gente chama de buraco de minhoca, wormhole. Isso é uma solução prevista na relatividade geral. Quer dizer que pode acontecer. É permitido pela teoria que aconteça. Quer dizer que existe? Não. Não quer dizer que existe. Mas pelo menos pode existir. Existem propostas de que é possível a gente forçar isso a acontecer. Ou seja, criar uma máquina que me permita criar buracos de minhoca no universo. Para viajar de um ponto a outro. Isso que eu ia te perguntar, a gente conseguiria criar isso então, ou seriam apenas com, teoricamente, os buracos negros que já existem? Então, ninguém sabe ao certo, ninguém sabe, por exemplo, tem gente que diz que buracos negros podem estar associados a buracos de minhoca. E podem ter buracos de minhoca na singularidade. Ninguém sabe ao certo. Mas existem propostas de que existem formas de dobrar o espaço-tempo de maneira a gerar um buraco de minhoca como esse. Não sei se você leu o livro do Sagan, O Contato, ou viu o filme, que também ficou famoso. Eu assisti o filme. Aquela máquina gigantesca é uma máquina de gerar buracos de minhoca, basicamente. O que ela viaja dentro
dentro daquela máquina é através de buracos de minhoca. E basicamente o que eles mostram lá é que existe uma rede de buracos de minhoca viajando por toda a galáxia e que permite você viajar de um ponto a outro de forma muito rápida. Permite de fato conhecer. Então talvez no futuro a gente tenha tecnologias como essa que permitam a gente viajar de um ponto a outro da galáxia de forma muito rápida. Como se fosse um teletransporte. É praticamente um teletransporte. Só que não é um teletransporte no sentido de realmente desaparecer a matéria aqui e aparecer outra matéria aqui. É realmente você transportar a matéria de um ponto a outro, por um atalho. Inclusive na física quântica, foi visto que partículas distantes se comunicam, né? É o emaranhamento quântico. Como? Emaranhamento quântico. Isso tem alguma coisa a ver com... Não, aqui é um processo de relatividade, o outro é um processo quântico, são mundos que ainda não são tão fáceis de conciliar dentro da ciência. A relatividade não se dá muito bem com a quântica, então o micro é bem diferente do macro. Aqui a gente está falando de soluções em macro escala, coisas grandes. Na microescala, o universo quântico é bem diferente. Então, entendo. É bem diferente. Mas existe esse processo, que é chamado emaranhamento quântico, que uma vez que você traz duas partículas e você faz com que elas interajam, mesmo que eu afaste elas, uma continua se comunicando com a outra. Ninguém sabe muito bem como isso acontece. Mas basicamente, se eu desse um tapa nessa, aquela vai sentir o tapa. Isso é uma coisa maluca, mas é uma coisa que acontece. Como que isso é possível, cara? Acontece, é um fenômeno quântico que acontece. É simples assim. Caramba. A gente não sabe muito bem como, mas elas ficam conectadas de alguma forma. Como que fica a sua cabeça em relação a isso, Douglas? Tipo, você não surta, digamos? Como que é isso, cara? Então, Você acha isso te causa uma angústia ou te causa uma curiosidade de correr mais atrás, sabe? Eu não sei, o que eu vejo tem muita gente que acredita se eu tenho uma religião, se eu acredito em Deus, ou coisa assim. Eu falo que eu não tenho uma religião, eu nem acredito nem desacredito em Deus, eu sou agnóstico nesse sentido, mas eu vejo beleza nisso. Eu olho para a natureza que vai do emaranhamento quântico aos buracos de minhoca atravessando a galáxia e eu sinto um maravilhamento. É incrível, né, cara? Eu vejo quão pequenos nós somos e quanto que a gente ainda tem para aprender, que eu falo, nós somos os homens das cavernas do futuro, né? E é o que a gente vai ser. Total, cara. A gente é muito rústico nesse sentido, né? Mas eu fico maravilhado com o nosso universo e eu fico querendo aprender mais. E é uma coisa um pouco de reverenciamento da natureza. E é assim que eu sinto. Então, se eu tenho um sentimento religioso, é esse. É de maravilhamento com relação à criatividade e à diversidade que existe na natureza, do micro ao macro, ao gigantesco.